Então, por exemplo, nós temos aqui o Feniculum vulgare, o funcho, também conhecido como erva doce. Mas nós temos uma outra espécie vegetal também conhecida como erva doce, que é a Pimpinella anisum. Não é a mesma planta, não é a mesma espécie. Além de você ter que ter uma preocupação com o cultivo orgânico, se a planta vai ser matéria-prima para a produção do fitoterápico ou se ela vai ser usada na produção de um chá, ela tem que vir de um local em condições apropriadas de cultivo. Ela tem que ser cultivada em condições orgânicas. Ela não pode ter sido, por exemplo, tratada com inseticida ou qualquer produto químico. No caso do Feniculum vulgare, a gente olhando assim, a gente pensa, poxa, a planta já está pronta para ser utilizada, ela já pode ser retirada, né, a parte dela para a produção do fitoterápico. Não, nós vamos ter que esperar ela florescer e frutificar. Por quê? Nós precisamos do fruto da planta, que é o órgão da planta que concentra o maior teor em princípios ativos. Então, conforme eu disse para vocês, é importante a gente saber o que a gente quer da planta, se é o fruto, se é a folha, se é a raiz, e verificar o ciclo produtivo dessa planta. Temos às vezes algumas surpresas, pode ser que uma planta não floresça na sua região. Se trazida de uma outra região do país ou de outra parte do mundo, pode ser que ela não floresça. E se isso não acontecer e você precisar do fruto, você não vai ter o fruto, não vai ter o material vegetal que você precisa, certo? Com relação a isso que o Nilton também falou, a questão da qual parte nós vamos utilizar, também tem um horário do dia, né, Nilton? Para colheita, sim. Dependendo do horário do dia, tem mais princípio ativo e menos, né? Você tem algum exemplo? A gente tem exemplo das plantas aromáticas, né? Não podemos coletar as plantas aromáticas, nós temos dois exemplos aqui de plantas aromáticas. O que seriam plantas aromáticas? São plantas que sintetizam óleos voláteis, que são componentes do metabolismo secundário da planta. São substâncias importantes para nós quando a gente tem interesse em utilizar essa planta como função medicinal. A gente sempre tem que fazer uma colheita do material vegetal antes das 9 da manhã, evitar fazer uma colheita nos horários ou do dia mais quentes, evitar fazer uma colheita após um dia muito chuvoso ou num dia chuvoso. Para quê? Para que a gente possa otimizar essas substâncias que a planta produz e que com isso a gente tenha um material vegetal em melhores condições para a produção do fitoterápico. E se há alguns outros cuidados também com relação ao cultivo, tem a qualidade da água, né, Nilton? Uma água de boa qualidade, a questão do solo, né? Um solo, você vai utilizar matéria orgânica, composto orgânico, um solo bem preparado, né? Livre das ervas daninhas que podem competir com a planta medicinal. Então também tem que ter esses cuidados. E a questão também, como ele falou, a questão da adaptação da planta. Quer dizer, tem planta que é adaptada a pleno sol, ou a outra na sombra. Então a gente tem que identificar também esses fatores para que tenha um produto ou uma produção da matéria-prima, né, de qualidade. Porque a planta é um ser vivo, né? Então ela vai se desenvolver em função do meio ambiente. E sempre prestar atenção que o horto, o local de cultivo, tem que ser desenhado, né, pensado, para que nós não tenhamos perto desse local poluição. Áreas de cultivo agrícola, né, que utilizam inseticidas que podem vir para a sua área de cultivo de plantas medicinais, longe de estacionamento de veículos, ou que o material não tenha um lixão ou um local de despejo de algum material, de algum aterro sanitário perto desse local. Então a escolha do local tem que ser também levada em consideração com relação a esses aspectos. Ok.